O pão dos anjos, o que que é isso? Isso existe? É só uma analogia, uma metáfora? Nós chamamos a Eucaristia de o pão dos anjos. Mas que profundidade tem isso? Isso é só um exemplo? Não, a gente vai ver que isso é muito profundo. E eu vou dar hoje 3 explicações, né, as 3 razões pelas quais nós chamamos a Eucaristia de o pão dos anjos. Isso é muito importante e nos ajuda na vida espiritual, no relacionamento com Jesus sacramentado e com os santos anjos. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal dos Santos Anjos. Seja novamente muito bem-vindo, todos aqueles que estão chegando pela primeira vez. Esse é um canal dos Santos Anjos. Nosso objetivo é conhecer o maravilhoso mundo dos anjos, a devoção a eles, né, as verdades eternas relacionadas com os santos anjos, como o céu, o purgatório, o inferno, né, as profecias. E, sobretudo, fazer isso para atrair a ação e a presença dos anjos no nosso dia a dia e afugentar a influência do demônio. Então seja muito bem-vindo se você está vindo pela primeira vez e 3 vezes bem-vindo se você está vindo já pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Eu tenho recebido mensagens diárias de gente que diz, olha, eu sempre acompanho os seus vídeos e eu fico muito comovido, muito agradecido, né, pela paciência que vocês têm em nos ouvir e por ser possível nós fazermos juntos esse bem. Então eu convido vocês a compartilharem o vídeo. Quem quiser ligar para o nosso WhatsApp para colocar as intenções da missa, fazer parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Link não, o número, né? Aqui na tela e na descrição eu vou deixar o link também para entrarem pelo WhatsApp. Vocês podem pedir que um dos nossos voluntários liguem para vocês para ajudarem a fazerem parte desse grupo. Bom, a Eucaristia, a primeira razão pela qual nós chamamos a Eucaristia de pão dos anjos, aliás, eu vou dar uma história que vocês conhecem e vocês vão se lembrar. Se lembra que na Sagrada Escritura, quando o povo de Israel estava fugindo do Egito, estava no deserto, Deus mandou a eles o maná. O que era o maná? Desculpe, o maná era uma espécie de farinha, flocos assim de farinha, que caíam do céu em determinada parte do dia, creio que era de manhã, não é? Vocês podem me confirmar. E os judeus, orientados por Moisés, eles iam, colhiam o maná e faziam do maná um pão. Só que o maná ele tinha uma característica que faz dele, além dele vir do céu, faz dele também uma pré-figura da Sagrada Comunhão, da Eucaristia. É que o maná, como nós vamos ver aqui no livro da sabedoria, fala sobre isso, o maná ele tinha o sabor que a pessoa quisesse. Imagina só, né? Você está com vontade de comer alguma coisa com sabor de morango, o maná você diz, não, eu quero que ele tenha sabor de morango, ele tinha sabor de morango. Você queria todos os sabores mais magníficos, se você quisesse, ele tinha o sabor que você quisesse. Assim também a Sagrada Comunhão. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo ali realmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade, ele está ali na Sagrada Eucaristia e ele tem todas as graças. Ele é Deus verdadeiro, homem verdadeiro, ao mesmo tempo. Então ele tem tudo. Nós podemos conseguir absolutamente todas as graças, todas as virtudes a partir da Sagrada Eucaristia. Ah, mas se eu pedir para ganhar na loteria... Bom, se for uma coisa material, Nosso Senhor dará se for para o bem de nossa alma. Não é? Mas todas as graças, tudo aquilo que for me fazer bem, eu posso conseguir através da Sagrada Eucaristia. Então, essa relação com o maná. E eu achei interessante pegar aqui alguns trechinhos da Sagrada Escritura que falam a esse respeito. Então, o primeiro que fala é o livro dos Salmos, Salmo 77. Diz assim, porém do alto mandou as nuvens e abriu as portas do céu. Ou seja, Nosso Senhor deu uma ordem para as nuvens, abriu as portas do céu, fez chover sobre eles maná para comerem, deu-lhes um pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, enviou-lhes víveres até a saciedade. Eles se saciaram dessa comida misteriosa, realmente pão do céu.
E no livro da sabedoria diz o seguinte: mas pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo, e foi do céu que sem fadiga, sem cansaço, nosso Senhor faz tudo com simples ato de sua vontade, enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Veja só que interessante, isso daqui é uma coisa, é uma maneira interessante de formar os filhos pequenos. Quando o filho tem ali 7, 8, 9, 10 anos, ensinar o catecismo a partir disso, por exemplo. Né? Só um exemplo, pegar uma coisa que eles entendem, que é o gosto da comida, e eu tenho quase certeza que todas as mães, sobretudo as mães e as avós, que cuidam dessa parte de casa, né? Mas talvez os pais também, eu não sei, depende de cada família. Às vezes é duro fazer uma criança aceitar de comer uma coisa que, no entanto, é sadia, é boa para ela. Tem criança que é enjoada, a gente diz, né? Na hora de comer. Por exemplo, se a criança ela não gosta de determinada comida, é dizer para ela, dizer, olha, você não gosta disso. Imagina uma comida que tivesse o gosto que você quisesse, sempre. Esse era o maná dado por Deus no deserto aos israelitas. Mas tem uma comida e que a gente tem, quando come, ela nos enche inteiro espiritualmente, que tem todos os gostos, todas as graças, essa é a Sagrada Comunhão. Você deve desejar receber a Sagrada Comunhão o quanto antes. E para isso é preciso se preparar. E com isso a gente vai, aos pouquinhos, acostumando a cabeça da criança à noção desse pão dos anjos que nós vamos continuar tratando aqui. Continua o livro da sabedoria. Esta substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis a vossos filhos. Outra coisa interessante para falar com os filhos e netos. A doçura, o gosto daquele pão, ele era relacionado com a doçura com que Deus os tratava. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, era o aspecto do maná, ela suportava o fogo sem se derreter, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas, quando ardia apesar da saraiva e brilhava debaixo de chuvas. O maná não só era saborosíssimo, com sabor misterioso que mudava de acordo com o que eu quisesse, né? Mas ele brilhava debaixo de chuvas. Veja que bonita o símbolo, como Deus no Antigo Testamento colocou o símbolo da Sagrada Eucaristia, que é o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desce do céu. E eu vou dar agora as 3 razões pelas quais a gente pode dizer isso. Enquanto que, quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. Ou seja, o maná, ele era bom para os bons e era o terror para os maus. A Sagrada Eucaristia também. Ela contém todas as delícias para quem está em estado de amizade com Deus, mas, segundo São Paulo, aquele que come e bebe o corpo e sangue do Senhor indignamente, ou seja, em estado de pecado mortal, come e bebe sua própria condenação. Daí o respeito pelo qual o respeito que a gente deve ter pela Sagrada Eucaristia e o temor, sem ser neurótico, mas um verdadeiro temor de ofender a Deus. E por isso a importância da devoção aos anjos, para que eles nos protejam, evitem que nós caiamos nisso. E aqui eu entro em alguns trechos que eu achei muito bonitos, muito bem escritos, num site cujo nome é Craving Graces, de uma senhora australiana, estudiosa desses assuntos, e ela dá várias razões. Eu vou dar 3 aqui. A primeira razão é que a Eucaristia ela é sempre acompanhada dos santos anjos. Quando nós fazemos visitas ao Santíssimo Sacramento, como é bonito, como ajuda a devoção, pensar, mas não só pensar como poesia, saber que ali tem uma miríade de anjos, e que nós nos associamos aos santos anjos, louvando a Deus Nosso Senhor. E São João Crisóstomo, um dos padres da Igreja, portanto uma autoridade na matéria, diz o seguinte:
ele disse que na liturgia verdadeira, a igreja se une aos anjos para adorar Deus 3 vezes santo. Os anjos estão em torno do sacerdote, todo o santuário e o espaço em torno do altar está cheio das potências celestes que vêm para honrá-lo e estão ali presentes sobre o altar. Então a gente vê, os anjos sempre acompanham a Sagrada Eucaristia. E quando a gente fala canal dos santos anjos, devoção aos santos anjos, apóstolos dos santos anjos, é uma das formas mais salutares de nós nos aproximarmos da rainha dos anjos que nos oferecem para Jesus sacramentado. Essa é a primeira razão. A segunda razão é justamente que a Eucaristia ela nos é fornecida através dos santos anjos. Então é o verdadeiro pão de salvação, o verdadeiro maná. O maná antes era só uma figura que nos é oferecido pelas mãos dos anjos. Como é que isso funciona? Isso eu confesso que nunca tinha visto, nunca tinha lido, e aqui está a explicação. Na liturgia tradicional, né, o cânon romano, ou seja, aquelas orações, aquelas fórmulas da consagração na missa, né, como a missa sempre foi, diz o seguinte: humildemente te pedimos, Deus Todo-Poderoso, que ordenes que estas oferendas sejam levadas pelas mãos do teu santo anjo ao teu altar nas alturas, aos olhos de tua majestade divina, para que todos nós, ao participarmos deste altar, consumamos o santíssimo corpo e sangue do teu Filho, sejamos cheios de toda graça e bênção celestial. É interessante que na própria liturgia, esse texto aqui é uma tradução livre do latim, diz: pelas mãos do teu santo anjo que essas oferendas sejam levadas ao teu altar. Então, é através dos anjos. Os anjos, uma das principais funções dos santos anjos, que nós vamos ver num vídeo que, aliás, já está pronto, eu só tenho que ajustar um pouquinho a data quando publicar, mas que um dos ministérios dos anjos é justamente fazer a liturgia divina. Eles apresentam tudo aquilo, todas as nossas preces são apresentadas pelos anjos a Nossa Senhora, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é através dos santos anjos, de alguma forma, que o pão, que é a Eucaristia, o verdadeiro pão celeste, vem até nós. Essa é a segunda razão. A terceira razão, e aqui eu paro 2 segundos apenas para lembrar, quem está chegando agora, que este número que está na tela e na descrição do vídeo, para aqueles que querem colocar suas intenções para a missa de sexta-feira, agora, toda semana tem, então se por acaso você estiver vendo esse vídeo em outros dias, não tem problema, toda sexta-feira tem a Santa Missa, e quem quer dar esse passo e ser um apóstolo dos Santos Anjos, fazer parte desse nosso grupo, Apóstolos dos Santos Anjos. Então, basta entrar nesse número do WhatsApp, esse é o meu WhatsApp do canal, tem lá um menu, que eu coloquei lá um menu automático para facilitar o atendimento. Em determinado momento, você pode pedir, né, que um dos nossos voluntários ligue para você para fazer a sua inscrição nesse grupo de maneira segura, de maneira fácil. A terceira razão pela qual a Eucaristia é o pão dos anjos é que ela nos torna semelhante aos anjos, duas coisas, semelhante aos anjos e nos une a eles. De que forma? Vamos ver. Aqui a gente vê o seguinte, que Nosso Senhor no Evangelho, está no Evangelho de São Marcos, ele diz que quando nós estivermos no céu, nós seremos como os anjos. O que significa isso? É que uma vez morrendo em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, às vezes, muitas vezes é necessário passar pelo purgatório para purgar, para purificar aquelas faltas, aqueles defeitos que ainda nós temos. Nenhum defeito entra no céu. Então, por isso que existe o purgatório. Aliás, nós vamos falar sobre o purgatório, se Deus quiser, ainda esta semana. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e compartilhe esse vídeo para fazer esse apostolado com todos os seus amigos, famílias, né, parentes e tudo mais. Bom, então, nos fala como os anjos. Por quê?
Porque no céu, depois dessa purificação, nós seremos como os anjos, na pureza, na santidade, e porque nós estaremos então vivendo inteiramente para louvar e nos alegrar em Deus e com eles, para sempre, sem mais dor, encrenca, abacaxi, não tem conversa. E aí, para chegar até o céu e adorar a Deus como os anjos, nós precisamos nos fazer primeiro santos, nos santificarmos nesta terra. E isso é feito pela Eucaristia, em grande medida. A Santa Comunhão nos preserva e aumenta em nós a divina graça em nossas almas, nos limpa dos pecados veniais, nos preserva de futuros pecados, nos dá força para resistir à tentação e fortalece a caridade, que é o amor de Deus. Então, o sacramento do altar é o pão dos anjos, porque nos faz semelhantes a Jesus Cristo e aos anjos, nesse sentido. E para terminar, então, ainda dentro dessa terceira razão, ele nos une aos anjos. A Eucaristia, esse pão, né, nos une aos anjos. A Eucaristia é o nosso penhor de glória futura. É a maneira mais segura e mais rápida de chegar até o céu, porque coloca o céu dentro de nós. Santo Inácio de Antioquia dizia que quando se celebra condignamente a Sagrada Eucaristia, nós partimos um único pão, que é a medicina da imortalidade, o antídoto contra a morte e o alimento que nos faz para sempre viver em Jesus Cristo. E aqui a dica final. A dica final é: quem faz a comunhão, quem recebe a Sagrada Comunhão, se unindo aos anjos e à Rainha dos Anjos, se une mais rápido e mais fácil e tira todo o proveito do pão dos anjos. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.